Obrigado por terem vindo para a sessão científica do IgM, nesse novo formato online, né, que é necessário nesses tempos de pandemia. E hoje a gente tem o prazer de contar com a presença da professora Patrícia Rocco. Ela tem um currículo super extenso, eu vou trazer só alguns tópicos aqui para fazer essa apresentação. Então, a Patrícia é professora titular do Instituto de Biofísica da UFRJ, membro titular da Academia Nacional de Medicina, da Academia Brasileira de Ciências, é chefe do Laboratório de Investigação Pulmonar do Instituto de Biofísica Carlos Chagas, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e vice-coordenadora do NCT de Medicina Regenerativa. Durante a pandemia, a Patrícia tem tido uma atuação muito intensa. Hoje coordena alguns estudos clínicos para o tratamento da Covid-19 e vai ser muito bom escutar um pouco sobre tudo isso hoje. Patrícia, muito obrigado por ter aceito o convite, disponibilizado. Obrigada, Bruno. Nós vamos, a partir de agora, então, com a sua apresentação. Eu queria pedir a todos para manterem os microfones e os vídeos desligados. As perguntas podem ser feitas pelo chat a qualquer momento, a gente vai estar monitorando. Na apresentação, a gente pode fazer uma rodada de perguntas e discussão. Ok? Então, vocês conseguem compartilhar a obra perto da minha casa ou não? Esse tipo de coisa que a gente, né, com as lives, está sujeito. Bem, eu vou tentar falar bem alto e aí a gente consegue superar a obra, entendeu? Eu vou tentar fechar as portas. Bem, então vamos começar. Muito obrigada, Bruno, pela gentileza do convite. A gente vai falar sobre diferentes fenótipos e estratégias terapêuticas da Covid-19. Eu não tenho nenhum tipo de conflito de interesse em relação a essa apresentação. A gente sabe que o coronavírus, que é o SARS-CoV-2, ele entra ou pelo nariz ou pela boca, né, e vai se ligar ao receptor de enzima conversora que fica localizado, né, nas células epiteliais e nas células endoteliais do pulmão, levando a uma série de reações inflamatórias. O que é interessante de tudo isso é que se você for uma pessoa saudável, uma pessoa rígida, né, essa entrada do vírus, né, na célula, ela consegue ser neutralizada, seja por receptores, anticorpos neutralizantes, ou seja por macrófagos alveolar, ou por células. Entretanto, há algumas situações que essas células, esse vírus não consegue ser neutralizado. E dessa forma, você tem uma reação inflamatória extremamente intensa, gerando uma pneumonia que pode ser desde uma pneumonia leve a uma pneumonia moderada, uma pneumonia grave. Nesses casos da pneumonia grave, esse paciente pode necessitar de terapia intensiva, que é em torno de 10% a 20%. Na terapia intensiva, ele pode apresentar diferentes fenótipos. Um fenótipo que a gente diz que é um fenótipo tipo 1. É um fenótipo em que você apresenta uma lesão múltipla focal, principalmente por vidro fosco, conforme a gente frequentemente avalia. Um fenótipo tipo 2, visto pela tomografia, em que você tem uma distribuição inhomogênea dessa lesão, com predomínio de atelectasias e opacidades peribrônquicas. E um fenótipo tipo 3, que é o fenótipo que usualmente se vê, que é um fenótipo da síndrome de desconforto respiratório agudo. Quando a gente olha a teleradiografia de tórax, o fenótipo tipo 1 pode apresentar uma teleradiografia de tórax até muito inocente. O fenótipo tipo 2, você vê que há uma opacidade focal com distribuição periférica. E o fenótipo tipo 3, novamente, com infiltrado pulmonar difuso, áreas de consolidação e atelectasia. Bem, então vamos entender um pouco esse fenótipo tipo 1 e que quem trabalha na terapia intensiva vê esse fenótipo de uma forma muito frequente. Por quê? Você pode ter uma complacência, nesse caso, normal, mas esse indivíduo apresenta uma hipoxemia. Esse pulmão,
Vamos tentar entender aqui nesse azul, que é a unidade alveolar, e nesse vermelho, que é o sangue. Então, você tem uma área de hiperperfusão, unidades alveolares em que você não tem muito colapso, muito edema. E dessa forma, você diminui a relação ventilação-perfusão, não por uma relação da ventilação, mas sim por um aumento da perfusão. Por isso que você não tem uma complacência tão alterada, mas, por outro lado, você tem uma hipoxemia. Nesses casos, se você ventilar esses pacientes com uma PIP muito alta ou com manobras de recrutamento, esses pacientes vão evoluir de forma extremamente negativa. Nesses casos, a posição prona ela vai melhorar, não porque você vai distribuir melhor a ventilação, mas porque você vai distribuir melhor a perfusão. E nesses casos também, se a hipoxemia perdurar, você pode até utilizar um pouco de óxido nítrico para distribuir um pouco essa perfusão. Bem, o professor Gattinoni chamou esse fenótipo, que a gente chamou inicialmente de tipo 1, de fenótipo L. L por quê? Teria uma elastância baixa, teria uma baixa relação ventilação-perfusão, mas o peso do pulmão não estaria alterado, porque você não tem muito edema. A recrutabilidade estaria baixa, porque não é bom, porque você não tem muita atelectasia nem edema. E o nível de PIP, nesse caso, seria baixo. Já o fenótipo tipo 2, que não foi descrito por esse pesquisador, mas que a gente vê frequentemente nas unidades de terapia intensiva, é um fenótipo que a complacência já começa a baixar. A hipoxemia, com predominância de atelectasia, e nesse caso é necessário você aumentar um pouquinho mais o nível de PIP, porque há áreas de atelectasia extremamente frequentes. Então, passa a ser um pulmão um pouco mais recrutável. E o fenótipo tipo 3 é a síndrome de desconforto respiratório aguda, que usualmente a gente encontra, com a presença de edema alveolar, de uma relação ventilação-perfusão reduzida, principalmente porque esses alvéolos estão edemaciados, eles estão colapsados, e a complacência também está reduzida. Nesse caso, é fundamental você ventilar com volume e corrente baixo, com uma PIP um pouco mais alta, e se a hipoxemia perdurar, fazer a posição prona é interessante, independentemente do fenótipo, e se não melhorar, considerar o uso da ECMO. Nesse caso, o professor Gattinoni chamou esse fenótipo de fenótipo H, em que você teria uma alta elastância, uma baixa complacência, um alto peso do pulmão. Por quê? Porque você tem mais edema nesse fenótipo, é um pulmão mais recrutável, o nível de PIP que tem que ser utilizado tem que ser um PIP mais elevado. E, novamente, ventilar com volume baixo, PIP alta e tentar até recrutar se for necessário. Bem, isso aqui foi uma cortesia do professor Jaber. Então, aqui eu tenho uma CT de tórax em supina e após 12 horas de ventilação em prona. O que nós vemos aqui são áreas não aeradas em rosa, em verde, áreas aeradas, e essa área cinza, hiperinsuflação. O que você observa é que depois de 12 horas de ventilação prona, a área aerada aumenta significativamente, diminui significativamente também as áreas não aeradas, a custas também de um pequeno aumento de áreas de hiperinsuflação. O que está se vendo hoje na Covid-19, em torno de 40% dos pacientes melhoram com a posição prona. Uma melhora em torno de mais de 20% da oxigenação. E o que é mais interessante em torno disso é que 20% dos pacientes se mantêm com essa melhora da oxigenação. Em torno de 77% dos pacientes melhoram essa CO2. Agora, o que é importante é que usualmente se coloca o paciente em posição prona porque ele mantém uma hipoxemia refratária. O que é importante a gente descartar nesses pacientes é a presença de trombose ou de tromboembolismo pulmonar, que pode ser a causa dessa refratariedade da hipoxemia. E o que é mais interessante, porém,
é que não há evidência, no momento, que a posição prona melhora a sobrevida de pacientes com COVID. Entretanto, sim, melhora a oxigenação. Bem, e aí começou-se a pensar se aquele fenótipo tipo 3 que vocês viram, né, que é um fenótipo de síndrome de desconforto respiratório agudo, seria ou não atribuído à ventilação mecânica. Será que todos os fenótipos da pneumonia viral inicialmente seria o fenótipo tipo 1? Em função da estratégia adotada, esse fenótipo tipo 1 evoluiria, isso aqui seria simplesmente uma evolução, quer dizer, do fenótipo tipo 1 para o 2, por 3, por uma estratégia ventilatória na emergência errônea, ou por você colocar esse paciente em ventilação assistida um tempo prolongado? Então, a gente sabe que quando o paciente com COVID chega na emergência, né, com uma diminuição da saturação, da oxigenação, a primeira linha de terapia é a oxigênio-terapia, ou com Venturi, ou alto fluxo, e a ventilação não invasiva. O que acontece é que, dependendo da resposta desse indivíduo a essa estratégia terapêutica, ele pode aumentar significativamente o esforço respiratório dele, e esse aumento do esforço respiratório, na tentativa da terapia de melhorar essa oxigenação, na realidade passa, infelizmente, a ser deletério, porque você lesa mais esse capilar. E lesando mais esse capilar, você vai proporcionar mais edema pulmonar, vai haver uma piora, sim, da troca gasosa, e aquela mecânica que não estava tão alterada, ela passa a ficar muito mais alterada, aumentando o drive pulmonar e piorando todo aquele quadro respiratório. Bem, então, o que a gente pensa é que a síndrome de desconforto pode ser causada pela estratégia ventilatória que é adotada na emergência e não só pela pneumonia viral. E isso é algo que vem sendo estudado intensamente na literatura. Bem, mas o que a gente está vendo no dia a dia é que essa síndrome de desconforto, que a SARS-CoV-2, perdão, ela causa não somente pneumonia. A gente está vendo que a SARS-CoV-2 causa lesão cerebral, com eventos trombóticos, eventos isquêmicos e hemorrágicos, meningoencefalite, o neurotropismo, que a gente está vendo frequentemente com problemas de paladar, de olfato, alterações cardíacas, com redução da fração de ejeção, aumento dos níveis de troponina, trombose, complicações tromboembólicas, alterações renais, com lesão renal aguda, reações adversas a drogas, principalmente os antivirais, presença de trombose, alterações intestinais com diarreia, inflamação endotelial, alterações hepáticas com alterações de enzimas hepáticas pela presença do vírus propriamente dito, além das inflamações, das descrições que fizemos do pulmão. Então, será que a definição chamada SARS-CoV-2, porque SARS vem de quê? É a síndrome de uma resposta aguda grave. Porque se pensava que único exclusivamente o pulmão era lesado por esse vírus. Então, essa definição provavelmente não está correta. E o que a gente propôs nesse artigo que vai ser publicado no PubMed dia 9 é chamar esse vírus, né, esse coronavírus, de SARS-CoV-2, que na realidade o que a gente tem é uma disfunção orgânica múltipla induzida por esse coronavírus. Bem, então, voltando às disfunções orgânicas múltiplas, o que a gente tem? As alterações neuronais, elas podem ser por uma alteração não imunológica, porque esse paciente não é infrequente ele apresentar hipotensão. E essa hipotensão pode lesar o cérebro, assim como a hipóxia determinada pela lesão do pulmão. Além disso, não é incomum termos microtrombos e alterações cerebrais decorrentes desses microtrombos.
e o processo inflamatório sistêmico que acabamos de falar. As alterações cardíacas, elas podem advir de diferentes mecanismos. Um mecanismo, aqui a gente tem o coronavírus e a gente tem a invasão desse SARS-CoV-2 dentro do miocárdio. Há uma lesão miocárdica, consequentemente, você pode ter tanto arritmia, como falência cardíaca, como até miocardite. Além disso, você passa a ter um processo inflamatório local e sistêmico, e esse processo inflamatório pode também exacerbar essa miocardite. Concomitantemente a tudo isso, você pode ter uma lesão microvascular, e essa lesão microvascular, por alteração endotelial, gerar uma síndrome coronariana aguda. A síndrome coronariana aguda, ela pode ser determinada, seja por trombose, seja por inflamação local, seja por lesão do próprio vírus dentro do miocárdio, tá? Então, além disso, nós podemos ter as alterações renais. As alterações renais, elas podem ser pela presença do vírus lesando o endotélio. Podemos ter a lesão renal em função da tempestade de citocinas, e essa tempestade de citocinas também lesar o endotélio. Podemos ter também essa lesão renal em função da própria pneumonia. Essa própria pneumonia, por quê? Porque a SARA pode ser o mecanismo de lesão renal. A hipervolemia, ela pode sim ser um mecanismo de lesão renal, assim como a ventilação mecânica, se essa ventilação mecânica ela não ocorrer de uma forma correta. Não podemos nos esquecer também do quadro de hipercoagulabilidade, gerando a formação de microtrombos, e esses microtrombos lesarem não só o coração, e o coração gerar um processo inflamatório e um processo de lesão renal, mas também pela lesão endotelial, que eu falei para os senhores. Bem, o que está nos assustando no momento e que está com uma frequência extremamente intensa são as chamadas desordens da coagulação. A gente sabe, então, que existe sim um processo inflamatório, seja local ou sistêmico, e esse processo inflamatório local e sistêmico, ele ajuda a disparar essa cascata de coagulação e essa ativação plaquetária. Nesse esquema, que foi recentemente publicado no Intensive Care Medicine, dos mecanismos do distúrbio de coagulação, a gente observa aqui a presença do coronavírus se ligando ao receptor de enzima de ECA2, acarretando uma resposta inflamatória sistêmica intensa, e essa resposta inflamatória sistêmica gerando um processo de hipercoagulabilidade e endoteliopatia. O que é interessante é que a lesão pulmonar, gerando hipóxia por si só, essa hipóxia também vai gerar um quadro de vasoconstrição hipóxica. E o simples fato de você gerar essa vasoconstrição, fazer esse colapso vascular, você exacerba essa endoteliopatia. Concomitantemente, a hipóxia gera uma diminuição do fluxo sanguíneo. E essa diminuição do fluxo sanguíneo predispõe a esse quadro de hipercoagulabilidade. Daí, ser tão importante a gente não permitir nesses pacientes com Covid-19 a manutenção do quadro de hipóxia. Essa hipóxia ela tem que ser rapidamente revertida, porque você exacerba o quadro trombótico.
E isso tudo gera o que a gente chama de macro e microtrombose, gerando, sim, a embolia pulmonar e os quadros trombóticos que frequentemente são observados em vários outros órgãos. Nesse esquema que foi feito pelo grupo italiano e que vai ser publicado, e eu gentilmente já agradeço, isso aqui são um pulmão de autópsia de pacientes de Covid-19, onde você observa o dano alveolar difuso com presença de membrana hialina e a presença de microtrombos em pequenas arteríolas pulmonares. E esses microtrombos são frequentemente observados. Bem, o que fizemos recentemente foi tentar colocar alguns esquemas, eu acho que os senhores já devem ter alguns esquemas, para o que fazer quando o paciente com Covid-19 ele é admitido na unidade hospitalar e o que fazer para minimizar o risco que esses pacientes têm de trombose. Então, exames que são importantes serem feitos: eletrocardiograma, dedímero e troponina. Então, nós temos os chamados pacientes de baixo risco. Os pacientes de baixo risco, o dedímero menor que 1000, sem evento clínico evidente. Nesse caso, a gente tem que sempre começar a fazer profilaxia com enoxaparina. Se há melhora desses níveis de dedímero, você continua com a profilaxia. Se não há melhora, você entra num estágio que é chamado de estado intermediário. Nesse estado intermediário, quando o dedímero for acima de 1000, é necessário você sempre fazer um ecocardiograma. Esse ecocardiograma, se ele não apresentar disfunção do ventrículo direito, você tem que começar, sim, a fazer a enoxaparina de forma terapêutica. Então, toda vez que dedímero for acima de 1000, a gente faz enoxaparina terapêutica. Se houver melhora desse dedímero, tá? Você continua, né? Se não houver melhora, você vai para o quadro mais grave, e se houver melhora, você continua com a enoxaparina terapêutica. Posteriormente, você modifica para profilática e ainda em casa você faz 1 semana de enoxaparina profilática. Se você tiver disfunção do ventrículo direito, você já vai para o que a gente chama de alto risco. Dedímero acima de 1000, com aumento de troponina e alterações eletrocardiográficas. Essas alterações ecocardiográficas, se tiver distúrbio, disfunção do ventrículo direito, fazer terapia com enoxaparina, e alguns outros preferem heparina e não enoxaparina. Se você não tiver distúrbio de ventrículo direito, você continua com a estratégia terapêutica. E se tiver distúrbio, você tem que investigar a presença de tromboembolismo pulmonar e aí tratar esse paciente adequadamente. Bem, todos perguntam, né, se essas estratégias elas aumentam muito o risco de hemorragia. Então, em várias unidades hospitalares de diversos hospitais na Europa, eles viram que os prós e contras da alteração de coagulação para que você faça a trombose e o risco de hemorragia, é melhor você tratar profilaticamente, terapeuticamente, do que o risco de hemorragia. O que eles viram nessa imagem de ultrassom é que, às vezes, alterações de sangramento no ilho-pessoas, elas são muito mais precoces do que alterações de sangramento, por exemplo, de boca, de mucosas, etc. Então, eles sempre fazem rapidamente, no dia a dia, um ultrassom de ilho-pessoas para ver se já está sangrando, além, obviamente, de todo o sistema de monitorização do uso de anticoagulante. Bem, o que a gente está vendo hoje em dia, e que antes todos perguntavam, afinal de contas, como é que esses pacientes vão evoluir pós
unidade de terapia intensiva. E o que a gente está vendo é que, infelizmente, esses pacientes estão evoluindo com fibrose pulmonar. Então, aqui, isso aqui é uma imagem que foi feita por biópsia e por tomografia de pacientes em diferentes fases da lesão. Então, o que se vê aqui é o quadro de dano alveolar difuso. A gente observa aqui a presença de membrana hialina, a tomografia computadorizada com vírulo fosco, e a partir do momento que você piora a lesão, o que começa a surgir é um quadro grave de fibrose pulmonar. E o que a gente está vendo é que, conforme a gente tem um certo armamentário em nossas mãos, porque esse paciente vai para ECMO, esse paciente ele fica um longo período em ventilação mecânica, a fibrose pulmonar está sendo extremamente frequente nesses pacientes com Covid-19. Então, aqui nós estamos vendo uma imagem histopatológica de fibrose pulmonar e aqui a relação da tomografia de onde foram retiradas essas imagens, né, por biópsia, mostrando realmente áreas de fibrose. Novamente, uma CT de tórax evolutiva de um paciente mostrando paulatinamente o desenvolvimento de fibrose pulmonar, que vem sendo extremamente frequente nesses pacientes que vão ficando nas unidades de terapia intensiva cada vez mais tempo. Então, senhores, nós temos um desafio terapêutico contínuo no nosso dia a dia. Nesse esquema que a gente já acabou de publicar, a gente tentou mostrar, num resumo, as principais drogas e as principais estratégias terapêuticas que vêm sendo realizadas no dia a dia. Então, existem vários estudos com plasma convalescente, com cloroquina e hidroxicloroquina, apesar de todas as discussões, é artigo que entra, artigo que sai, é OMS que proíbe os estudos, enfim. Independentemente de tudo que vem acontecendo, ela é ainda uma estratégia que alguns médicos continuam a utilizar. O uso de antivirais como lopinavir e ritonavir, né? Apesar de todos os estudos terem mostrado que a associação de lopinavir e ritonavir não acarreta nenhuma resposta benéfica. O Remdesivir, que é a menina dos olhos dos Estados Unidos, né? Apesar do estudo não ter mostrado diferença significativa, ainda há um estudo fase 3 que vem sendo realizado na tentativa de colocar o Remdesivir como estratégia terapêutica da Covid-19. Remdesivir ele foi desenvolvido principalmente na época do vírus Ebola, não mostrou uma resposta tão positiva, mas ressurgiu na tentativa de melhorar também a Covid-19. Voltando, então, para a resposta inflamatória, a gente tem o tocilizumab, que é o inibidor de receptor de L6, o anakinra, que é o inibidor de receptor de L1. Ambos, eles podem realmente melhorar significativamente o processo inflamatório, entretanto, o que está se vendo é que pode, sim, gerar o que a gente chama de superinfecção. Então, infecções bacterianas associadas extremamente graves. Além disso, nós temos os chamados corticosteroides, que ressurgiram com toda a força e que tem estudos sendo feitos tanto na fase precoce como na fase tardia. Tardia, que eu falo, é nos pacientes em unidade de terapia intensiva, voltados não só para a melhora do processo inflamatório, como também para prevenir a fibrose pulmonar que está sendo frequentemente vista nesses pacientes. Recentemente teve um estudo que mostrou que a associação do tocilizumab, né, que é o inibidor do receptor de L6, com corticosteroide, apesar de aumentar o risco de infecção, ele melhorava a sobrevida desses pacientes. Entretanto, está tendo um outro estudo prospectivo randomizado na tentativa de avaliar se realmente
isso é real ou não. Tem vários artigos, então, como eu falei para os senhores, que se estuda corticosteroide hoje em dia nas diferentes fases, não só no paciente que está na unidade de terapia intensiva, mas também naquele paciente que chega com pneumonia na unidade hospitalar, que você já sabe que, além da replicação viral, ele já tem um processo inflamatório local e sistêmico mais exacerbado. Nesse esquema que foi feito pela AMIB, pela SBI, SBPT, eu acho ele extremamente didático, e eu não sei se os senhores conhecem, mostrando que a recomendação, por exemplo, para hidroxicloroquina e cloroquina é fraca, assim como sua associação com a azitromicina. A associação do lopinavir, ritonavir, que são os antivirais, também é fraca. O oseltamivir, na realidade, não tem indicação alguma em coronavírus. O inibidor de receptor de IL-6, não há nenhuma prova que há a melhora desses pacientes, assim como os corticoides e heparinas em doses de anticoagulação. Entretanto, a heparina em doses profiláticas, há uma recomendação dessa sociedade. O oseltamivir, em casos de suspeita de influenza, a recomendação é fraca quanto ao seu uso. Da mesma forma, os que a gente chama de os antibacterianos profiláticos, que muitos vêm utilizando, o paciente já interna e já começa com antibacteriano. Não há recomendação de fazer profilaxia antibiótica, apesar de, sim, a indicação de fazer o uso de antibacteriano, quando em suspeita de infecção bacteriana associada. Bem, então eu não podia deixar de falar um pouquinho das células-tronco, já que a pessoa que me convidou, ela trabalha bastante com terapia com células-tronco. Eu acho que a pergunta que se faz é: por que pensar em terapia com célula-tronco na Covid-19? Então, o que a gente sabe? Essas células, por exemplo, mesenquimais, né, ela tem a propriedade chamada de anti-inflamatória. E isso daqui é extremamente interessante, já que a gente sabe que há uma tempestade de citocinas, tanto gerando um processo inflamatório local como sistêmico. Ela tem também uma atividade antifibrogênica, o que passa também a ser interessante, principalmente que a gente está vendo que a fibrose pulmonar é um problema contínuo nessa situação. Bem como o reparo de células epiteliais e endoteliais que são frequentemente lesadas pelo vírus. Além disso, né, essas células têm a capacidade de melhorar o clearance alveolar, o clearance de edema alveolar. Tem propriedades antimicrobianas, e o que a gente está vendo é que não é infrequente a associação, quando o paciente já está na unidade de terapia intensiva, de pneumonias virais e bacterianas. E tem também esse efeito antiapoptótico, quer dizer, quando a gente pensa nas propriedades da terapia celular, passa a ser extremamente interessante seu uso. Além disso, a gente já sabe que a Covid-19 ela não afeta somente o pulmão, afeta todos os outros órgãos. E a gente também tem noção que as células podem atuar não somente no pulmão, mas também podem atuar nos outros órgãos, gerando uma melhora da resposta inflamatória, não só do pulmão, como do fígado, do rim, do coração, do trato gastrointestinal, podendo ter uma resposta sistêmica extremamente interessante. E aí tem uma grande pergunta que gerou uma certa angústia quando a gente começou a pensar em utilizar células mesenquimais, é se elas expressariam o ECA2. Porque se elas expressassem o ECA2, o vírus agiria nessas células e destruiriam e infectariam essas células mesenquimais. E você não teria nenhum efeito benéfico. Felizmente, nesse estudo, que foi publicado há uns 2, 3 meses atrás, foi visto que as células mesenquimais elas não expressam o receptor. Então, elas não são susceptíveis ao SARS-CoV-2.
susceptíveis. Então, poderia, sim, ser uma estratégia terapêutica segura e efetiva na terapia dos pacientes com Covid-19. Bem, vários são os estudos que tem no clinicaltrials.gov, na plataforma chinesa e também em outras plataformas de clinical trials. Eu trouxe para os senhores, principalmente, os estudos que não foram feitos na China e que estão sendo feitos nos países europeus. Então, na Dinamarca, na França, no Irã, na Jordânia, né, na Ásia também, perdão. E vocês observam aqui que há diferentes fases, diferentes tipos de células, diferentes números de pacientes, doses, e o endpoint primário também difere dependendo do estudo. Observa o mesmo processo nos 5 estudos que têm sido realizados na Espanha, no Reino Unido e nos Estados Unidos. Quando a gente olha essas tabelas, o que a gente vê é que é muito frequente estudo de fase 1, fase de segurança. Fase de segurança por quê? Por causa do risco de embolia pulmonar que a gente está ainda na nossa cabeça em relação a isso. Doses progressivas e muito poucos estudos de fase 2. As que mais, elas podem advir da medula, do tecido adiposo, do cordão umbilical, do Wharton, e algumas são autólogas, outras são halogênicas. As doses também são completamente diferentes. Utilizam doses fixas, outras células por quilo, outros múltiplas doses. A maioria dos estudos utiliza administração sistêmica. Por quê? Por causa do risco de contaminação do profissional quando administra essa célula, sob o ponto de vista intratraqueal ou por broncoscopia. E nós continuamos com a preocupação do uso das células mesenquimais, principalmente porque elas realmente expressam algumas proteínas, que estão associadas a distúrbios de coagulação e o risco de embolismo exclusivamente pela doença Covid-19. Bem, então, o nosso grupo, juntamente com o grupo do Dr. Bruno, vai começar um estudo, fase 1, de um único centro inicialmente, uma dose progressiva. São 3 coortes, 3 indivíduos por coorte, doses de 2,5, 5 e 10 vezes 10 à sétima. A nossa ideia é, no futuro, utilizar 2 tipos de células de medula e células de cordão umbilical, a 2 dias de intervalo. O endpoint primário é segurança, endpoint primário também é a maior dose que esses indivíduos poderiam tolerar. Só que nós continuamos com essa grande dúvida. Será que pode induzir embolia se utilizar essas células? E começamos, né, a pensar no uso das vesículas extracelulares, que a gente sabe que essas vesículas celulares seriam um dos mecanismos, e a vesícula não teria lógica nenhuma de gerar risco de embolia pulmonar. Então, por que não utilizar, através do seu efeito parácrino, né, essas vesículas extracelulares? Nesse estudo, que foi publicado recentemente, foi um estudo fase 1, fase 2, prospectivo, ele não é randomizado, não duplo cego, foi um estudo basicamente de segurança e eficácia. Utilizaram o que chama de Exoflow, 15 ml, em pacientes com Covid-19 graves. Todos os pacientes receberam hidroxicloroquina e azitromicina, e o que eles viram é que os linfócitos totais eles aumentavam, o PCR reduzia, assim como o dímero D. E um dado interessante que todos perguntam era em relação à segurança. E não houve nenhum evento adverso relacionado a esse estudo. Mas esse estudo tem uma limitação muito grande que foi reportado nessa carta adjacente a esse estudo, né? E que é, na realidade, o que é Exoflow? Né? Quando a gente utiliza vesículas extracelulares, é fundamental caracterizar
entender as propriedades biológicas dessa vesícula, para depois passar para uma estratégia terapêutica. Então, isso passa a ser fundamental, está descrito no artigo. Além disso, 15 ml representa o quê? Né? E como é que foi feita toda a monitorização durante essa injeção? Tanto os estudos com células mesenquimais como com vesículas, é fundamental que você monitore esse paciente, não só depois, mas também durante a infusão dessas vesículas extracelulares. Bem, no clinicaltrials.gov, a gente tem 3 estudos que estão descritos do uso de vesículas extracelulares, entretanto, nenhum até o momento começou a recrutar. Nossa ideia, que já foi aprovada, inclusive, pelo CONEP, juntamente com o Dr. Bruno, é fazer um estudo fase 1, fase 2, randomizado, duplo cego, placebo-controlado, com vesículas extracelulares. Essas vesículas advindas de células de medula óssea ou placebo. O desfecho primário seria letalidade, desfecho secundário, oxigenação, SOFA-score, mecânica, número de dias de ventilação mecânica, número de tempo no CTI no hospital, presença de eventos adversos e medidas de mediadores inflamatórios. Bem, então, vamos resumir o que a gente apresentou até o momento, né? A Covid-19 parece, sim, mostrar diferentes fenótipos e não adianta a gente olhar a Covid-19 como se fosse uma doença única, porque isso vai piorar o prognóstico desse paciente, né? Olhar quando esse paciente está em ventilação não invasiva ou em oxigenoterapia, se ele apresenta algum esforço respiratório. Nós somos sempre a favor, eu sei que isso é extremamente difícil, mas de uma intubação precoce quando esse paciente não responde à ventilação não invasiva. Fez esforço respiratório, intuba esse paciente, porque senão o prognóstico desse paciente usualmente não está sendo tão bom. Além disso, utilizar uma estratégia ventilatória personalizada. Então, olhar como é que está a mecânica respiratória desse paciente, olhar como é que está a complacência desse paciente e olhar como está a tomografia computadorizada desse indivíduo. Alterações de coagulação são extremamente comuns e têm que ser avaliadas de forma individualizada, e eu mostrei para os senhores um esquema que pode vir a ser utilizado. E, definitivamente, esse coronavírus não afeta somente o pulmão, ele afeta múltiplos órgãos e, por isso, deve ser chamado de SARS-CoV-2. Então, a gente está, infelizmente, na ponta do iceberg, a gente tem que entender melhor a fisiopatologia dessa disfunção orgânica múltipla, desenvolver novas terapias, já que nenhuma terapia até o momento se mostrou benéfica, e o tratamento tem que ser literalmente individualizado. Muito obrigada aos colaboradores, obrigada às agências de fomento. Patrícia, obrigado pela apresentação, foi excelente. A gente recebeu vários elogios aqui, né, no chat. E algumas perguntas também que a gente vai ter a oportunidade agora de abordar. Vamos lá. Eu queria aproveitar a pergunta aqui do Alan Duarte para falar assim, a gente viu várias possibilidades de terapias, né, que estão sendo testadas, mas uma coisa que acho que ninguém discorda é que esse paciente precisa de oxigênio, né? E assim, a gente tem visto, como você mesmo comentou, a intubação precoce e vários serviços que não querem explorar muito a questão da forma de ventilação não invasiva pelo risco de contaminação, né? E aí vem a pergunta aqui do Alan sobre as câmeras com alta concentração de oxigênio. Seriam elas uma alternativa à intubação, à perfusão, que não é melhorada no uso desses aparatos? Ele comenta que viu um desses dispositivos sendo desenvolvido aqui em Salvador e são dispositivos que são usados em leito, né? Montam uma espécie de ambiente fechado com mais oxigênio ao redor do paciente. Queria que você comentasse um pouquinho. Então, ele está falando do capacete, do helmet, provavelmente. Esse então,
Eu não sei se é isso que ele está falando ou é só a caixa de plástico. A caixa de plástico é mais para proteção. Se for o helmet, né, que foi utilizado na Itália e o grupo lá no Ceará desenvolveu também isso e, pelo visto, aí na Bahia também vocês estão desenvolvendo, ele é extremamente interessante. Qualquer estratégia de VNI, né, ou o helmet realmente diminui muito o risco de contaminação em relação às outras estratégias do VNI. E ele foi utilizado na Europa inteira. Mas, independentemente disso, o que você tem que olhar é se esse paciente, mesmo no helmet, ele está fazendo algum esforço muscular. Todo mundo pergunta, mas eu não tenho a medida de pressão esofágica para computar o esforço muscular. Quem tem um pouco de experiência, ou até muito pouca experiência, vê quando o paciente efetivamente está tendo um drive respiratório mais intenso e que esse paciente, cada vez que ele faz um esforço muscular mais intenso, ele lesa ainda mais o capilar e ele propicia mais edema. Essa é a nossa angústia, entendeu? Então, ou você, às vezes, esse esforço muscular que você está vendo, você consegue ajustar e esse paciente fica melhor. Mas existem algumas condições que você não consegue ajuste. E nessa situação, você piora muito o prognóstico desse paciente nas unidades de terapia intensiva. A gente tem também alguma pergunta aqui da professora Marilda Gonçalves sobre o acompanhamento com dedímero, né? Qual a periodicidade que é recomendada para um acompanhamento seguro do paciente e quais as estratégias para se evitar eventos trombóticos após a alta. E aí eu até trago também em que momento introduzir a anticoagulação, né? Então, o dedímero, o ideal, existe o ideal e o que, né, é possível. O ideal seria diário. Então, o ideal do dedímero seria analisar diariamente. E qual foi a sua pergunta da anticoagulação? Introduzir, porque a gente sabe que o paciente interno já recebe. Então a anticoagulação profilática, você ingressou o paciente no hospital, tem confirmação, tem anticoagulação profilática. A anticoagulação terapêutica, ela vai variar em função daquele algoritmo que eu mostrei para você, do dedímero. Então, se o dedímero for menor de 1000, entendeu? Profilática, você vai acompanhando. Né? Se você, por exemplo, tiver um dedímero menor que 1000, mas ele piorou a hipoxemia, entendeu? Você tem que olhar eletro, eco, troponina, entendeu? Sempre o dedímero, ele não pode vir sozinho. É interessante o dedímero sempre estar com eletro e um eco e uma troponina associada. Se você faz isso de forma miúde, você controla mais o seu paciente em relação a risco de microtrombos e macrotrombos. Um outro detalhe interessante em relação a isso é alterações comportamentais de paciente que muitos atribuem exclusivamente a infecção, a febre, e que pode ser por formações de microtrombos no cérebro. Isso, a gente está vendo isso de forma frequente, fazendo ressonância desses pacientes. O professor Mittermeier está colocando aqui até um ponto importante, né? Todos os serviços públicos têm acesso à avaliação para medir o dedímero? Infelizmente não, né, professor? Olha, depende, tá? A gente está fazendo um estudo clínico com mais de 20 hospitais e muitos deles têm dedímero. O que eles fazem é que, da mesma forma, por exemplo, que você também não está conseguindo fazer RT-PCR para fazer análise que você manda para o laboratório do lado, né? Então, eles mandam para o laboratório que dá suporte aos hospitais públicos. Então, tem vários laboratórios no Brasil inteiro, eles estão fazendo isso. E eles estão analisando o dedímero dessa forma. E agora sobre a fibrose, né? Duas perguntas. Então, há evidência de fibrose pulmonar em pacientes que tiveram imagem tomográfica de vidro fosco, mas não fizeram desconforto respiratório e, portanto,
não fizeram uso de ventilação mecânica invasiva. Sim, sim, sim. Então, assim, nesses casos, Sim, eu não sei quem falou, mas olha, parabeniza, é exatamente isso. Você não precisa ter fibrose pulmonar como se fosse uma complicação única da ventilação mecânica. Você pode ter a fibrose pulmonar pela própria doença. Isso mesmo, perfeito. E a gente tem umas perguntas também sobre outros tratamentos, né? Então, Pode falar. o Ângelo pergunta qual é a sua opinião em relação à difusão do uso da ivermectina pelos médicos. E também temos uma pergunta aqui sobre outros serviços, né, que mantêm a utilização de hidroxicloroquina, se isso tem base em literatura. Então, vamos para a ivermectina. O que que acontece? As pessoas, elas querem ser tratadas. É muito difícil você que está no front, você chegar para eles e falar assim, olha, eu vou te fazer um tratamento de suporte. A gente está vendo isso nos estudos placebo, entendeu? E se não for uma coisa muito bem explicada, né, que você na realidade você não está deixando de tratar aquele paciente, mas que você está utilizando, por exemplo, a profilaxia com anticoagulante, né, que você está utilizando às vezes algum tipo de antiviral diferente, é complicado. E a ivermectina é aquilo, foi visto que numa fase mais precoce, né, num estudo observacional, poderia ter uma resposta interessante. Então, como não foi proibido, né, o uso da ivermectina, não precisa de receita nem nada, as pessoas foram para a farmácia, acabaram com a ivermectina, porque é difícil no momento você encontrar ivermectina em alguma farmácia, e começaram a tomar 2 comprimidos, dose única, numa começou com febre, tomar a ivermectina. A realidade é a seguinte, existe algum estudo duplo cego controlado em relação a isso? Não. Mas você, como médico que está no front, você faz alguma coisa na casa do paciente, entendeu? A não ser só antipirético e analgésico. Então, as pessoas estão utilizando. A resposta tem estudo duplo cego controlado que mostra... Não. Da mesma forma, vamos falar aqui um pouquinho da hidroxicloroquina com a azitromicina, né? Então, isso daqui, o que está acontecendo é uma grande... Isso, olha, eu trabalho em pesquisa há mais de 30 anos, eu nunca vi tão forte dessa forma, entendeu? Em relação à medicação. Então, enquanto não existir um estudo duplo cego, controlado, prospectivo, tudo que for publicado, eu sempre fico mais preocupada. Então, não, eu publiquei 96 mil pacientes. Bem, tudo bem, o estudo foi retirado ontem. Né? Aí a OMS, que proibiu o estudo, voltou o estudo. Não, pode voltar o estudo. Mas isso gera uma insegurança à população que não é positivo. Você fazer uma meta-análise de estudos retrospectivos, né, observacionais, é uma coisa... Assusta, porque são 90 e tantos mil pacientes, claro. Você começa, tem alguma coisa aí. Mas quando você começa a esmiuçar o artigo do Lancet, você vê tantas falhinhas, né, que você começa a ficar preocupado. Entendeu? Então, como médico, né, como médica que eu sou, o que a gente tem que fazer é olhar isso com muita cautela. Né? Eu, particularmente, comecei a fazer hidroxicloroquina e azitromicina no início, porque era o que a gente tinha. Nunca utilizei aquela dose preconizada muito alta, que os chineses recomendavam. Sempre a gente utiliza a dose que se utilizava em paciente com lúpus, etc. E os pacientes evoluíam de forma satisfatória, mas eu não acredito em achismo, eu não acredito nisso. Principalmente na Covid-19. Covid-19 não existe na minha experiência. Covid-19 é igual a estudos com um número grande de pacientes, é assim que se faz.
E naqueles casos mais com sintomas leves, com comorbidades? É a pergunta da professora Patrícia Veres. Então, tem havido sugestões de coquetéis com anticoagulante, cloroquina e ivermectina em pacientes com sintoma leve e com comorbidade. Qual é a sua opinião a respeito? Não, eu sou sempre a favor de anticoagulação profilática. É isso que ela perguntou? Mas com sintomas leves. Paciente com sintomas Sempre. leves, porém com comorbidades. Sempre faço anticoagulação profilática. Atualmente, é o que é mais correto de se fazer anticoagulação profilática. Se não há risco, você tem que ver se tem risco, né? Mesmo um profilático, você tem que ver, pesar custo-benefício, né? Mas eu estou fazendo de rotina. Né? Eu acho que o que a gente viu, eu recebo desde março tomografias computadorizadas e casos clínicos para discutir, assim, muitos por dia e por semana. E eu me lembro quando a gente começou, e eu participo de vários grupos, né, de pesquisadores da Europa, dos Estados Unidos, que discute casos para a gente poder entender a patogênese e as melhores estratégias da Covid-19. E eu me lembro, logo que começou a pandemia na Itália, né, que o CTI tinha uma mortalidade, o CTI deles tinha uma mortalidade de 80%. Não fica assustado, não, porque o Washington tinha 90%. E aí, e eles ficavam assim, nossa, e eu fiquei assustado porque o paciente começava a melhorar e, de repente, ele piorava e morria na minha frente. E aí eles começaram a ver, foi o primeiro grupo que chegou e falou exatamente isso. Começaram a ver que esses pacientes estavam morrendo de embolia pulmonar, porque ele estava ótimo, de repente, pulmão aberto, tudo bem, vou de alta. E aí eles começaram a fazer o quê? Vamos começar a anticoagular esses pacientes. Porque não foi nenhum, nem dois, nem três casos. Eram 30%, 40%. E eles viram que a mortalidade, quer dizer, eu vou falar a letalidade, que é o mais correto. A letalidade deles caiu de 80% para 50%. Só com essa estratégia. E aí, o que eles começaram a fazer? Poxa, vamos falar com o pessoal lá da emergência para começar a ficar de olho nisso. Porque o pessoal da emergência era único exclusivamente. Chegou, a orientação da Europa é igual a nossa, só vá para o hospital se você estiver com falta de ar. E aí o pessoal de lá só pensava em quê? De botar VNI, oxigênio, não pensava em medicação. E aí eles começaram a falar, olha, vamos começar a fazer a profilaxia aí também. E começaram a ver que os pacientes tinham, sim, uma resposta melhor. E os cardiologistas de lá começaram a ver que com a heparina tinha uma resposta ainda melhor que a noxiparina. Por isso que eu falo, a gente bota no algoritmo os dois, porque os cardiologistas preferem mais a heparina. E a heparina tem uma atividade anti-inflamatória, tem ácido hialurônico, protege mais o endotélio. Quer dizer, tem algumas vantagens também em relação a isso. Mas eu não posso recomendar no momento ivermectina e qual é o outro? Hidroxicloroquina. Não, ainda no momento não posso. Mas em breve, depois dos estudos, pode deixar que eu posso até falar aqui de novo. Perfeito. Tem mais duas perguntas aqui, porque o tempo está acabando. Mas o Gleison perguntou sobre os corticoides, né? Se você usaria corticoide numa fase precoce, mesmo antes da fase de acometimento pulmonar, mas se o indivíduo possui uma PCR alta, LDH, ferritina, alguma outra normalidade de marcador inflamatório. Olha, a pergunta dele foi ótima, né? Eu vou falar o que está se vendo. O que está se vendo é que no CTI, quando o paciente chega, não é porque a gente tem que ver a vida real do Brasil e algumas outras realidades que são, às vezes, fora da nossa, né? Então,
Se você tiver a condição de dosar IL-6, utilize nessa fase, se esse IL-6 estiver alto, utilize nessa fase o antirreceptor de IL-6. Nessa fase. É melhor, nessa fase que eu estou falando, que é de ir para o CTI. Se você pegou o seu paciente no CTI, utilize, e se esse IL-6 está aumentado, o que o pessoal da Europa e dos Estados Unidos estão fazendo assim quase de rotina é utilizando o anti-IL-6 receptor e depois, numa fase mais tardia, estão começando o metilprednisolone. Principalmente porque eles viram, como alguém perguntou, né, que a fibrose pulmonar induzida não só pelo vírus, mas também pela estratégia ventilatória. E aí, para fechar, tem uma pergunta, uma provocação aqui do professor Mittermeier. De que forma a medicina baseada em evidências pode contribuir para democratizar a terapêutica da Covid-19? Olha, no momento é muito difícil você responder esse tipo de pergunta no meio de uma pandemia em que você não tem uma homogeneidade de fenótipos, cada paciente ele é individualizado e você tratar a Covid-19 como se fosse uma gripe por influenza em que você tem uma característica praticamente única, não dá. Não dá. Medicina baseada em evidência hoje, amanhã eu posso mudar completamente o que eu penso, mas eu acho um pouquinho difícil. Mas obrigada, Bruno. Muito obrigado, foi ótimo, excelente a discussão. Teria mais perguntas, mas infelizmente o tempo, né, acabou. E realmente por ter colaborado conosco aqui nesse evento. Obrigadão. Que isso, foi um prazer estar com vocês hoje e vamos continuar essa nossa batalha, eu e você, Bruno, e todos nós, né, profissionais de saúde, na tentativa de poder melhorar essa pandemia. Muito obrigada a todos. Obrigado.